Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem? Postei aí um videozinho falando um pouquinho mais da África, por que a gente tem que estudar, e nós vamos estudar com afinco, tá? Vários impérios, diferentes culturas africanas, e é muito importante que a gente estude mesmo, assim, para desmistificar muitas coisas, porque antigamente, quando estudamos África, só estudávamos as coisas, ou as coisas ruins, ou só o que a África trouxe, né? Os africanos escravizados trouxeram de cultura. E não é só isso, tá? Então, espero que vocês vejam e relembrem, pensem naquilo que nós já conversamos, para vocês fazerem esse exercício, né? Mesmo de pensar a África como um continente diverso e, na verdade, Áfricas, né? Bom, vamos lá, gente. Eu tinha passado a página 38 e a página 39 para casa, né? Então eu vim corrigir, tá bom? Com vocês. Eu vou fazer a leitura do texto, tá? Com vocês, é um texto curto, mas muito interessante para a gente conseguir responder ainda sobre a expansão marítima, essa parada complementar, tá bom? Vamos lá, tá? Entra aqui, ó, na página 38, tá bom? Entre monstros e maravilhas. Desafiados a dar conta da diversidade da fauna e da flora encontradas nas novas terras, exploradores tiveram de recorrer ao familiar para comunicar o estranho. Quem abre os atlas antigos fica maravilhado ao perceber que nas composições muitas vezes as margens disputam com o desenho de ilhas e continentes a atenção do observador. Alguns desses mapas vêm adornados por gravuras belíssimas, desenhadas com um apuro capaz de fazer inveja a qualquer obra de arte. Em meio a traçados dos desenhos, volta e meia parece sorrateira uma figura enigmática. Um peixe enorme dirigir-nos um olhar hostil? Uma serpente coberta de escamas e enrodilhar-se no navio? Afinal, o que fazem essas figuras fabulosas em mapas confeccionados com base na experiência de grandes viagens oceânicas? Ao mesmo tempo que os navegadores descortinavam o mar oceânico, uma legião de monstros marinhos povoava o imaginário não só dos que ficavam na terra, ávidos por notícias das terras longínquas. Nessas distantes paragens, acreditava-se que toda sorte de seres fantásticos aguardava os conquistadores europeus. Homens sem cabeça, gigantes, amazonas, sem falar nos estranhíssimos animais. Pergunta-se a respeito do papel dos monstros no imaginário europeu desse período significa adentrar a cultura cotidiana de uma época que tem uma lógica própria, diferente da nossa, e que ainda assim nos parece familiar, pois a alimentar esse imaginário encontra-se um personagem milenar. Um monstro, pode-se dizer, nasceu muito antes da nossa era. No Renascimento, o movimento da expansão marítima buscou fornecer mais elementos para marcar a distância que separava o homem moderno de seus antepassados da Idade das Trevas. Navegadores, cartógrafos e exploradores. Homens de ciência e experiência representavam uma nova era. Iniciava-se um processo lentíssimo de derrocada dos mitos antigos. Nesse novo cenário, o monstro continua tendo um papel assegurado, disseminado por toda a cultura letrada e popular. O medo do mar, das criaturas monstruosas, não deixou de frequentar o imaginário das viagens oceânicas, garantindo por isso mesmo o brilho dessas aventuras. Monstros, maravilhas, funcionam como opostos complementares. As criaturas monstruosas muitas vezes são guardiões de riquezas e maravilhas escondidas nas franjas do mundo conhecido. Temíveis, elas agigantavam a têmpera e o brilho dos exploradores que ousaram desafiá-las. Empurrados para os limites do mundo conhecido, monstros e maravilhas deixaram suas marcas em mapas, relatos e tratados da época. É um texto feito na revista científica História Viva, tá? São Paulo.
Bom, e aí na letra A, na página 39, que tinha ido para casa, né, tá escrito assim: caracterize o imaginário dos navegantes europeus no contexto das grandes navegações. Está dizendo no texto, né? Eles acreditavam em monstros, acreditavam em objetos não identificados na época, né? Porque eles tinham muito medo do desconhecido, tá? Essa era a questão, a grande questão aqui. Bom, na letra B está dizendo assim: explique o que contribuía para a presença desse imaginário naquele período. Gente, a maior parte da contribuição desse imaginário de monstros, sereias, né, desse universo fantástico, com certeza é porque muitos navegadores não voltavam, né? Era porque a expansão marítima era realmente se lançar, se jogar no desconhecido. Eles não tinham grandes conhecimentos na época para as navegações, enfim. Então, muitos não conseguiam voltar. Tá? Tinham intempéries no mar, naufrágios, e aí porque esses não voltavam, os outros realmente acreditavam esses monstros, nessas figuras enigmáticas aí, tá? Inclusive, realmente, vocês vão ver os mapas antigos, os atlas, né, passados da época da expansão marítima, e vocês vão perceber justamente isso. Objetos, sabe, inimagináveis, realmente por conta dessa história de muitos não conseguirem voltar, tá bom? Na letra C, é uma questão pessoal, olha. Discuta de que maneira os monstros são retratados na cultura ocidental contemporânea. É possível perceber a presença dos elevadores mentais ainda associadas aos mitos da época moderna? Vocês vão ter que discutir, tá bom? Entre vocês. Ou faça esse exercício, tente fazer com o papai, com a mamãe, com o responsável, tá bom? Comente sobre livros, filmes e outras mídias que você conheça que tratem dessas figuras imaginárias, destacando a relação dessas obras com o texto lido. Bom, até hoje tem gente que acredita na história da carochinha, porque não é verdade, né? Da história que, na verdade, a Terra é plana, não é? Enfim, tem vários mitos aí em torno ainda do desconhecido, de como é o mundo, apesar de ser bastante conhecido, o mundo é redondo, levemente achatado nos polos, né? Enfim. Bom, a número 2 tem aí 2 mapas, né? A organização da monarquia, aqui ó, para vocês verem, ó, da formação de Portugal, dos reinos, tá vendo? Tem os reinos aí da Espanha também, isso formação, esse mapa aqui está mostrando a formação da Península Ibérica, que vai dar Portugal e Espanha, tá bom? A organização da monarquia nacional portuguesa definiu-se a partir de um processo militarizado envolvendo a disputa territorial entre as forças cristãs do continente europeu e as forças islâmicas do norte africano. Construa um texto justificando de que maneira o processo representado pelos mapas está relacionado com a história da monarquia nacional portuguesa. Bom, gente, eu não sei se vocês vão conseguir analisar isso no mapa, mas Portugal, ele rapidamente consegue expulsar os mouros, né, os muçulmanos da região, né, e Portugal se forma enquanto país antes da Espanha, tá? A Espanha ainda demora nesse processo para expulsar os muçulmanos, que também eram conhecidos como mouros, da região, tá? Então, a Espanha demora e por isso se forma enquanto país depois, tá? Eram reinos, tá vendo? Leão, Castelo, Navarra, Aragão, tá? Bom, na número 3. As grandes navegações ibéricas. Tem um mapinha aqui, ó, não sei se vocês vão... Aí fica mais fácil de visualizar na casa de vocês, né? O mapa representa uma importante expedição no processo expansionista marítimo português. Construa um texto historicamente correto, justificando a importância dessa expedição para o processo expansionista marítimo português. Gente, nós desenhamos isso aqui em sala de aula, né? Nós fizemos o que nós chamamos, essa rota aqui é conhecida como périplo africano. É a rota que dava a volta aqui na África. Foi importantíssima por quê?
porque os portugueses conquistaram uma nova rota, não precisavam mais passar pelo Mediterrâneo, tá? E conseguiram depois também chegar, no caso aqui, ó, às Índias. Conseguiram conquistar várias coisas no litoral, tá vendo? Do litoral da África. E foi bastante importante para as navegações, para as grandes navegações, mas principalmente para a navegação portuguesa, porque esse périplo africano aqui deu possibilidades de Portugal chegar às Índias sem necessariamente passar pelo mar Mediterrâneo, e não precisavam mais pagar os altos pedágios que eles tinham que pagar, tá bom? Isso desenvolveu muito a navegação portuguesa também, porque agora eles conseguiam comprar as especiarias mais baratas, né? E aí conseguiam um grande lucro com isso, tá ok? Bom, número 4. A afirmação da monarquia nacional espanhola estabeleceu-se no contexto político-militar decorrente da Guerra de Reconquista. Realmente, meus queridos, essa questão é muito parecida com aquela que nós já fizemos, tá? O que acontece aqui? Deixa eu ver se tem... Ah, tem aqui na outra página, na página 40, que eu vou pedir para vocês fazerem para segunda-feira, mas vamos já corrigir essa questão, tá? Porque ainda faz parte da página 39. Identifique o último território ibérico retomado pelos cristãos nesse processo. É o território de Granada, tá? Bom, tá aqui no mapinha, só dá uma olhadinha, tá bom? Ó, Granada ainda estava na mão dos muçulmanos, tá? Letra B. Explique a importância da reconquista desse reino para os interesses da monarquia nacional espanhola. O que acontece? A partir da reconquista de Granada é que os espanhóis conseguem se entender como um país. Antes eram reinos, tá? A partir dessa reconquista desse território que a Espanha se forma enquanto país. Ganha esse nome, inclusive, de Espanha, tá ok? Bom, meus queridos, para casa, para vocês fazerem para segunda-feira, para a gente corrigir, o restante da página 40, tá? Não deixem de fazer. E também a página 41, ok? Página 40. Nós já corrigimos a A e a B da número 4, né? E vocês vão fazer também a página 41, ok, meus queridos? Tenham um excelente final de semana. Não saiam de casa. Se por acaso precisar sair, né, usem a máscara, tá? Se cuidem. Tô com muita saudade de vocês e um grande beijo. Fiquem com Deus.